Salve Maria Santíssima, viva a Cristo Rei. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Dom e no vídeo de hoje eu vou fazer uma refutação a um boato, a uma loucura que já permeia a internet tem algum tempo nesses meios sedivacantistas, nesses meios mais, digamos assim, mais Red threads, se é que eu posso colocar dessa maneira, a tese de que Dom Bertrand seria um maçom, um laicista, e todas essas questões que eu vou reagir. Por que, que eu tô fazendo nesse estilo de vídeo? O pessoal falou, Juninho, né? Os vídeos são muito. Tá interessante, mas é bacana ter uma coisa visual ali pro pessoal prestar atenção e tudo mais. Eu concordo e é por isso mesmo que eu estou fazendo nesse formato. Gostaria de pedir perdão pela minha demora de postar vídeo, mas eu estava com uma rotina um tanto quanto corrida. Tirando as questões de sempre, que é o trabalho, os estudos. Eu ainda tive uma viagem até a Aparecida do Norte essa semana que passou. E tive debates no Twitter, cara, enfim, várias, e questões também da minha vida pessoal. E, bom, são vários assuntos que ocorreram e tudo mais. Eu até tenho um vídeo gravado que eu quero postar, tenho que editar certamente, porque quero fazer uma edição interessante. Falando um pouco, interligando a história do Brasil com a história da redenção do Nosso Senhor e tudo o resto, mas dependo eu de edição. Eu quero fazer uma coisa certamente bem agregadora, bem interessante para quem estiver assistindo. É só tecer alguns comentários antes de iniciar propriamente, né? É, ah, por, é, com relação ao último vídeo que eu fiz, que foi mostrando algumas coisas ali, digamos assim, para refutar algumas posições que tomam o senhor Thiago Araújo Saquarema. Tanto no X, né, o antigo Twitter, quanto em uma live em específica, ele prometeu que vai me responder e disse que eu levantei pontos interessantes. Pois bem, eu estou esperando essa refutação. Espero que venha logo essa refutação, não, essa resposta que ele me prometeu. Eu espero que venha logo para que eu possa analisar e ver. E talvez trazer até um vídeo junto com o pessoal. Mas, com relação a isso, é interessante ressaltar a última treta que a gente teve agora no 13 de maio com os castilistas, os quais difamaram a princesa Isabel, a casa imperial e tudo o resto, né? Mas, como sempre, tava eu, o Renan e o Rafux caindo em cima desse pessoal aí e demonstrando todas as mentiras deles, né? Acredito que vai vir um vídeo, não por minha parte, mas por parte do Renan, talvez, refutando com mais profundidade todos esses indivíduos. Mas um fato curioso é que o senhor Tiago Araújo Saquarema não se manifestou em todos esses ataques contra a monarquia, contra a Casa Imperial e contra a candidata à beatificação, a Princesa Isabel. Tá certo? Pois bem, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Ao se proclamar um partido não confessional com um programa que pode ser apoiado pelos seguidores de qualquer doutrina e de qualquer fé, as quais, portanto, foram abertas as portas do próprio partido, desprovido da força divina e sobrenatural que teria vindo da aceitação e defesa explícita de todas as verdades ensinadas pelo Filho de Deus, as únicas que podem verdadeiramente estabelecer a sociedade sobre as bases da justiça, ordem e paz. O que Vossa Alteza pensa? Bom, vocês mais ou menos pegaram qualquer questão. O que é interessante daquele documento ali? Que diz para
vamos voltar aqui para não dizer que eu estou mostrando alguma coisa errada. Pois bem, aqui diz para os indivíduos católicos não entrarem em partidos que tenham um projeto não explicitamente católico e que congreguem nas suas fileiras maçons, liberais e toda a estirpe anticatólica. Em resumo é isso. Mas, agora que é a parte interessante, vamos ver o que diz esse corte de Dom Bertrand. Alteza pensa sobre a infiltração de maçons no movimento monarquista. O movimento monarquista está aberto para todos. Todos aqueles que querem realmente a restauração do Brasil monárquico, um Brasil que corresponda às nossas tradições históricas, um Brasil que corresponda àquela vocação que foi dada pela divina providência, nós estamos com os braços abertos. Ó, tá vendo? O Dom Bertrand, ele não dá uma resposta direta. Porém, se você tem mais de 2 neurônios e principalmente se o indivíduo que estiver assistindo for maçom, vai ver abertamente que a defesa de Dom Bertrand é a defesa de um movimento de facto católico, ou seja, um movimento que defenda a vocação dada pela divina providência. Ora, o indivíduo que é maçom, ao ver isso, toma consciência por si só que se trata de um projeto claramente antimaçônico. Correto? Vai se levantar, pode se levantar uma questão posteriormente a respeito de mas Dom Bertrand poderia ter sido mais direto nessa resposta. Pois bem, mais à frente eu responderei isso. Vamos continuar. E nós procuramos mostrar que o Brasil tem uma missão especial, um papel, o concerto das nações, que estão reservados pela divina providência de todo sempre. E é em vista disso que nós procuramos unir os brasileiros, sem que haja qualquer tipo de segregação, como dizem hoje em dia. Eu poderia aconselhar meus diocesanos a entrar em um partido onde eles podem se encontrar ao lado de liberais, maçons, protestantes, inimigos e dos zombadores de sua fé, de seu Deus e de seu Papa, já que o partido abriu suas portas para todos eles. Terminou aqui. Vocês viram. Dom Bertrand fala especificamente da vocação católica, da vocação sacra que o Brasil exerce perante o Conselho das Nações. E é interessante essa continuação aqui que o Larsan mostra, porque assim, o sujeito que é maçom, que, enfim, que é anticatólico, ao ver o projeto que é apresentado por Dom Bertrand, diz duas uma. Ou ele abandona a ideia da defesa da monarquia, porque ele vê que é contra os princípios maçons, ou ele se converte. Não tem de maneira lógica como um indivíduo que é anticatólico conciliar ambas as coisas. Ou seja, dentro do ideal de Dom Bertrand, é impossível que maçons executem a mesma ideia proposta por ele. Não é como um partido neoconservador que pode abrir as portas tanto para católicos quanto para maçons, liberais na economia, enfim, liberais nos costumes, seja lá o que for. Não. Entendeu? Não é a mesma coisa. Dom Bertrand deixa de maneira explícita que se trata de um projeto católico. Mas, ou seja, qualquer sujeito que interprete vai ver que essa colocação aí do Larsan não faz o menor sentido a respeito da fala do Dom Bertrand. Mas eu quero mostrar outras coisas aqui também, né? Dom Bertrand e a sua posição a respeito da maçonaria. Vamos ver. A posição da família imperial é a posição de todo católico. A Igreja Católica proíbe até haver comunhão às pessoas que participassem dessas seitas secretas. E
No caso do Dom Vital, foi um erro. Pronto. A posição da família imperial com relação à maçonaria é a posição de todo católico, ou seja, pena de excomunhão para maçons. Agora eu vou entrar na questão que eu disse anteriormente que falaria. Por que Dom Bertrand não foi explícito em falar eu sou anti-maçom, eu quero que maçons não façam parte da política, etc. Cara, é simplesmente não prestar atenção na realidade ao desejar que o Dom Bertrand dissesse isso. Mas por quê? Pois bem, vamos mostrar aqui para os senhores. Se Dom Bertrand não falando isso explicitamente já teve o seu perfil derrubado a mando do Supremo Tribunal Federal, imagina se Dom Bertrand falasse uma coisa dessa abertamente, porque afinal o Dom Bertrand tem relevância, não é o Matheus Larsan, não é seja lá quem for que faça vídeos pela internet aí e que pode falar e não vai acontecer nada, não. Vamos lá, essa aqui é a revista West. Página da Casa Imperial é suspensa no Twitter. Decisão seria do STF, mas o motivo não é conhecido. Vamos para o que diz a carta capital. Perfil da família imperial do Brasil é suspenso do Twitter por ordem judicial. O bloqueio ocorreu no mesmo dia que o ministro Alexandre de Moraes autorizou uma mega operação da Polícia Federal contra atos antidemocráticos. Ou seja, mesmo o Dom Bertrand não falando abertamente contra maçons, não falando qual seria a posição tomada explicitamente, ou seja, com todas as palavras, com todas as letras, mesmo que de maneira implícita, porque de maneira implícita se entende qual é a posição de Dom Bertrand. Ele falando de maneira implícita já teve o seu perfil derrubado a mando do STF, a mando do Alexandre de Moraes. Imagina se o Dom Bertrand falasse explicitamente todas as coisas. Imagina só. Mas vamos para mais. Dom Bertrand, o erro do liberalismo. Há uma diferença importante. Hoje em dia, quando se fala de liberalismo econômico, é muito mais uma ideia de um respeito à livre iniciativa, que é uma coisa boa. Quanto ao liberalismo ideológico social, essa primeira parte, veja bem, o Dom Bertrand ele foi assertivo nesse ponto, porque muitos dos neoconservadores formularam essa ideia de liberal na economia, e na realidade eles nem sabem o que é esse liberal na economia. No fundo, o que eles defendem é a livre iniciativa, é o sujeito poder abrir o negocinho dele ali na esquina, sem muita burocracia, etc, tudo mais. Isso foi atribuído ao liberalismo econômico e não o que de fato é. Dom Bertrand foi extremamente assertivo nesse ponto. é a ideia que o Estado não tem que interferir em nada em matéria moral na sociedade. Deve haver uma liberdade completa na sociedade. Ora, em toda a sociedade há uma tendência para o bem e uma tendência para o mal. E no liberalismo não deve haver nenhuma coerção a favor de uma coerção, a favor de uma coisa ou de outra. Num regime monárquico autêntico, deve ser nesse sentido antiliberal. Porque no liberalismo não há leis superiores. Nós afirmamos, há uma lei superior. Qual é a primeira dessas leis? O 10 mandamentos dado por Deus nosso Senhor a Moisés no Alto Monte Sinai. Santo Agostinho dá uma imagem muito bonita. Imagina uma nação e todos com 10 mandamentos. Que problemas haveria? Nenhum. Pelo contrário, haveria uma organicidade, uma naturalidade e haveria, sobretudo, eu insisto muito nesse ponto, a santa liberdade dos filhos de Deus. O Estado não tem que estar planejando tudo. O Estado deve procurar estimular o conjunto da nação a realizar sua missão. Pronto, a posição de Dom Bertrand é a respeito de um Estado católico, um Estado orgânico, não sendo um Estado que suprima o indivíduo nesse sentido. Mas também corrigindo certas tendências ao mal. Essa é a posição de Dom Bertrand. Vamos mais. Dom Bertrand, o problema do Estado laico. Pio XI, Pio XII, etc., mostram exatamente
o erro que foi o Estado laico. A Igreja sempre condenou o laicismo de Estado. Por quê? Se tira a Deus do panorama, que foi o que a República fez, quer dizer, a pretensão de organizar a nação, fazendo abstração de Deus Nosso Senhor e da sua religião, a única religião verdadeira, que é a religião católica, apostólica, romana, o Estado fica Deus. Pronto. Em 27 segundos o Dom Bertrand deixa claro. O Estado laico é um erro. E mais ainda, Dom Bertrand afirma a única religião verdadeira, católica, apostólica, romana. Ou seja, meu Deus do céu, só se pode afirmar coisas contra o Dom Bertrand se você propositalmente não quer entender uma fala dele, não quer entender o contexto, e se você ou pega uma imagem fora de contexto, como é aquela imagem onde Dom Bertrand nas manifestações para a derrubada da Dilma subiu num carro elétrico lá e tinha um cartaz lá que tinha um símbolo da maçonaria lá. Enfim, é só pegando essas coisas fora de contexto para acusar falsamente o príncipe imperial do Brasil. Pois é isso. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima e fiquem todos com Deus. Até mais.